Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo, onde eu trago executivos de muito sucesso do mundo corporativo para que a gente possa compartilhar experiências, estratégias e vivências para que você possa crescer e se destacar no lugar que você está. Eu confesso que teve um episódio nesse ano que foi como planejar 2025 profissionalmente do jeito certo. Mas eu diria que o start da temporada 2025 é no episódio de hoje. E eu estou feliz, emocionado, honrado com o convidado que eu trouxe hoje. Para quem já me conhece há um tempo, sabe que a minha trajetória profissional, eu trabalhei em 3 grandes empresas, na Cochus Ortobon, na Tambaú Alimentícia e na AstraZeneca. Onde eu tive mais tempo de empresa foi na AstraZeneca, onde eu tive 7 promoções em 6 anos. Foi um negócio assim, meteórico, louco. E eu acredito que ninguém consegue chegar em grandes lugares sozinhos. E eu tive chefes, líderes incríveis que me proporcionaram isso. No episódio de hoje, para começar 2025, eu trago um chefe que ele é pequeno, mas ele é gigante ao mesmo tempo. E que ele marcou muito a minha vida. Primeiro com valores, depois com desenvolvimento, depois com conversas muito sinceras. Ele me oportunizou a transição que eu saí de Recife para vir aqui para São Paulo trabalhar na Matriz. E ele caminhou comigo de um jeito muito marcante. Tanto que depois de mais de 3 anos e meio que eu estou fora da empresa, a gente continua trocando mensagens. Esse episódio daqui já era para ter saído há um ano, mas não conseguiu, porque ele fez uma movimentação para fora. E a gente vai conversar hoje com uma pessoa que eu conheço profissionalmente, que mais assumiu cadeiras diferentes em diferentes áreas da mesma empresa. Então, se você quer ter destaque e crescimento no mundo corporativo, entender como gerenciar a tua própria carreira para fazer as movimentações certas e, inclusive, se quiser fazer movimentações para fora do país na tua empresa, eu estou com a pessoa certa para compartilhar isso hoje. Então, Luciano Watanabe, seja muito bem-vindo ao Profissional Cast. Obrigado, Rodrigo, obrigado. Vou chamar de Rô, tá? Tá acostumado assim, né, Lu? Não tem como, né? Só que de São Paulo é assim, chama de Rô, né? E obrigado pelo convite. Também estou muito feliz, né? Porque, como você falou, eu acompanhei essa sua etapa final, né? De empresa e de começar a empreender. E vejo o quanto você está hoje feliz, você está tendo muito sucesso. Então, obrigado pelo convite, vai ser ótima a conversa. Maravilha. Um ponto, Lu. Quantas posições tu já assumiu na AstraZeneca? Tu já parou pra fazer essa conta? Ah, agora você me fez pensar. Deixa eu contar, então. Começar já com a pergunta difícil. Então, vamos lá, a gente conta junto. Eu vou falar até pra quem tá ouvindo saber um pouquinho da trajetória, né? Então, eu comecei... É que, na verdade, eu tive dois períodos na Astra, né? Então, eu comecei como representante, né? Propagandista, vendedor no campo. Depois eu fui pra gerente de produto. E essa foi a minha primeira etapa. Depois eu saí, trabalhei em Bayer, trabalhei em Bristol. E voltei para a AstraZeneca há 11 anos, como gerente de produto. Depois, posições é diferente de áreas, né? Exato. Então, eu comecei na área de cardiovascular, renal e metabolismo. Depois fui para oncologia como gerente de produto. Depois eu trabalhei como gerente estratégico de acesso. Depois eu fui gerente regional do time de demanda no campo. De volta na área de cardiovascular. Depois eu fui para gerente de unidade de negócio na cardiovascular. A última posição que eu estava como diretor de um produto para a área internacional. E agora eu acabei de assumir a posição de diretor associado de acesso ao mercado para o time de campo. 9 posições. 9 posições. Quantos anos? Que foi mais intenso agora nos últimos 11 anos. Aí se eu tirar representante, que foi a primeira etapa. Né? Mas nos últimos 11 anos, então. E eu tive uma passagem que você conhece também, que é um pouco de inovação. Sim. Que foi um ano, né, Então são 10. Então são 10, porque foi um tempo bem bacana, eu aprendi bastante. Essa é uma parte específica que não é uma posição, mas foi legal. E o quanto disso foi intencional e o quanto disso foi de oportunidade? Boa pergunta. Eu posso voltar um pouquinho. Acho que se eu começar lá atrás, falando até da saída de representante para gerente de produto, essa foi bem intencional. Né? Então eu posso lembrar de algumas etapas e a gente pode falar aqui. Quando eu era representante, eu fiquei 7 anos no campo, né? Foi minha primeira indústria farmacêutica, eu pensava muito que eu queria ser gerente de produto. Então, quando eu comecei a entender esse mundo do que era, e eu já estava também estudando publicidade e propaganda, com ênfase em marketing,
E eu tinha vindo de uma outra área, eu trabalhei na hotelaria antes, era vendedor também da hotelaria, passei para farmacêutica. Quando eu comecei a entender o mundo da farmacêutica, eu olhava o gerente de produto, eu falava, é isso que eu quero. Então eu comecei ali. Por quê? Porque eu via ele apresentando as estratégias ali em cima do palco para uma multidão ali de força de vendas, convencendo a força de vendas, mostrando a ciência. Então ele conhecia da ciência, né? Tinha uma visão estratégica, ele tinha que ter argumentos para convencer a força de vendas que ia falar com o médico, né? Que é um profissional que a gente coloca lá em cima como conhecimento, e ele conseguia fazer isso. Ao final do ano você via que os objetivos estavam feitos. A pessoa ovacionava. E tinha aquela questão do marketing, do brilho do marketing por trás, que é interessante também. Você vê ele montando uma campanha, uma convenção, trazendo, sei lá, gente famosa para falar ali junto. Então tinham algumas coisas ali que me brilhava o olho. E eu já estava estudando marketing, eu falei, é essa posição que eu quero. E aí eu comecei a trabalhar para isso. Então, depois a gente fala que eu posso contar um pouco como trabalhar, né? Que acho que esse é o intuito também aqui. Mas essa foi, vamos dizer, intencional. Depois eu tinha, sim, uma vontade de ir para outras unidades, áreas terapêuticas, sair da cardiovascular, por exemplo, e para oncologia. Então, foi um pouco intencional, mas foi uma necessidade da empresa. E aí, acesso não foi. De verdade, eu estava na oncologia aprendendo bastante ali, quando a empresa precisou de mim. Então, tiveram alguns momentos também, dentro desses últimos 10 anos, que a empresa falou, eu preciso de você aqui, nessa posição. Vejo que você tem as capacidades, você tem as habilidades e eu preciso de alguém como você aqui. E eu abracei. E foram ótimas. Não me arrependo de nenhuma delas. Então, eu sou grato também pela empresa, mas eu acho que é isso. Trajetória tem essas duas partes que você perguntou. A maioria foram intencionais. Tá? Talvez duas aí. Então, você perguntou quantas? Talvez 2 foram mais de oportunidade. Então, foi a primeira de acesso, que eu fui gerente estratégico de acesso, a empresa estava montando a diretoria de acesso, e foi quando eu fui para essa área de inovação, que também foi o presidente que me chamou e falou, nós vamos precisar de você aqui, você tem uma cabeça aberta, você já conhece bem de todas as áreas, circula bem aqui, então eu te quero aqui para... Era uma questão de cultura, né? Mudança de cultura para uma parte mais de inovação, digital. Então foi legal também. O restante eu digo que foi mais intencional. Tem 2 pontos quando eu faço essa pergunta, porque eu vejo que a maioria dos profissionais tem um desejo de crescer. Eu quero me tornar executivo, eu quero assumir posição de liderança, quero crescer na companhia. Mas pouquíssimos estão dispostos a fazer essas 2 coisas que você acabou de comentar. Primeiro, ter planejamento estratégico de carreira. E 2, aceitar quando a empresa fala, tá vendo o teu plano? Esquece ele, eu preciso de você aqui agora. Uhum. Então eu falo isso de pagar um pedágio. Né? A gente aqui em São Paulo tem pedágio pra caramba. Então eu falo de pagar um pedágio que é uma trilha que tu precisa pagar para que tu consiga chegar no próximo passo. O quanto foi importante essas 2 movimentações? Você acredita que na relação de empresa e profissional, o quanto a empresa depois valorizou esse pedágio que você pagou? Foi bastante importante. Quando você tem os líderes que estão ali te colocando nessa posição, porque eles entendem que você vai entregar bastante ali, e você quer dar o seu próximo passo depois, se esses mesmos líderes estão ali, porque a empresa muda também, sim, né? Sim. Eles vão dar valor, com certeza. Né? Então esse é um ponto. Eu acho que o relacionamento que você cria também com essa empresa, de falar, não, o Luciano, na hora que a gente precisou, ele Teve aqui, né? Ele esteve aqui. Ele abraçou e ele entregou. Óbvio. Isso conta. Também não adianta você ir para uma posição que você não entrega. Ou E que você de birra, não tá né? feliz. E de birra, exato. E de cara fechada. Mas tem o outro lado. Se você olhar pelo outro lado, se você não tá esperando aquela posição, foi o que aconteceu comigo, eu olhei e falei, nossa, nunca pensei que eu poderia estar nessa posição. Legal que a empresa tá me vendo, mas será que eu vou me dar bem? Será que eu vou conseguir entregar? Aí você tem que abrir o coração e aprender, né? E ser humilde para falar, ó, tô aqui, não entendo, mas vamos junto. Né? Se a empresa falou que precisa de mim aqui. E para mim foi ótimo. Porque, por exemplo, acesso era algo que eu estava na oncologia, eu precisava conhecer mais, porque na cardiovascular, por ser mais primary care, eu não precisava tanto. E aí eu dei esse pulo para acesso. E hoje eu volto, né? Eu tô voltando para acesso hoje, dentro da área efetiva. Trabalhei, claro, muito próximo do time de acesso, mas hoje, efetivamente. Então, isso te abre um leque que talvez você não esteja pensando.
né? Então você começa a aprender outras habilidades e outros mercados que não estavam no seu radar. E é Mas, excelente, né? Quando você está aberto realmente para pular, galgar outras posições, isso é ótimo. É legal porque muitas vezes no momento a gente não enxerga o quanto isso vai ser importante lá na frente, né? Aí você falou, agora você tá voltando para acesso, diretor de acesso. Exatamente. E aquele passo lá atrás, mesmo que curto, te dá uma visibilidade, te dá uma propriedade sobre isso. E o outro aspecto, Lu, que eu enxergo é, primeiro, marketing, né? E você é uma das melhores pessoas que faz isso de marketing da própria carreira que eu conheço, né? Então, quando a gente olha para 10 posições, 11 anos, inclusive com uma passagem internacional que a gente vai aprofundar daqui a pouco, não entra nela agora, daqui a pouco. Como é que você enxerga o marketing, o endomarketing profissional para crescimento dentro da empresa? A gente tem que aprender a fazer. Bom, eu pelo menos tive que aprender, né? Não é uma coisa natural. Pelo menos também, talvez para minha geração. Não sei como tá a geração mais nova. Aí você que está mais estudando isso, você pode me falar. Mas eu venho também de uma geração onde você obedece seu chefe, você segue o que ele está falando. Se a empresa fala que isso aqui é bom para você também, você vai lá e faz, né? Mas quando você começa a enxergar que você precisa fazer esse endomarketing, se você quiser chegar em outras posições que você deseja, é difícil. No começo é bem difícil. E eu tive várias pessoas na equipe que se destacavam muito no que faziam, em entregas, mas não conseguiam fazer esse endomarketing. E aí quando você conversa com a pessoa, você precisa fazer, você precisa vender o que você está fazendo, você faz muita coisa, você está entregando muito, as pessoas não estão vendo. Então você não vai ser promovido ou chegar onde você quer. E às vezes a pessoa eu ouvia assim, eu não consigo. Eu acho que tem muita gente assim, e pode ser muito comum essa trava. Eu não sou psicólogo também, não vou falar o porquê que essa trava existe. Não sei, não parei para pensar o porquê. Pode ser personalidade, né, perfil da pessoa, ou a própria, né, como foi moldado a carreira dessa pessoa, de que você tem que ir para onde eu mando, eu sou seu chefe, né, não é para você escolher. Mas quando você começa a perceber o quanto você precisa fazer para chegar lá, aí você começa a tomar a rédea. E tem uma parte da empresa que é um pouco de politicagem, né? Não é só mostrar o que você faz, ter entregas, claro, primeiro, depois mostrar essas entregas de uma forma consciente, concisa para as pessoas certas e fazer o relacionamento e a politicagem com as pessoas corretas, né? Chama de politicagem, mas é um relacionamento. Sim. Né? Eu fiz, né? Foi interessante, eu fiz na verdade que me gerou frutos mais para frente. Eu lembro quando nessa primeira etapa de AstraZeneca que eu saí e eu fui para Bayer, foi muito interessante, né? Eu conto que às vezes também o próprio universo conspira para você. Eu lembro que eu estava em job na vaga de gerente de produto. Então eu tinha saído de representante, eu participei de um processo para job de gerente de Isso produto. na Bayer? Não, isso na AstraZeneca ainda, quando eu saí de representante. Esse job estava chegando ao fim, eu não enxergava que essa posição ia continuar, então talvez eu voltasse para o campo, mas eu estava gostando muito do marketing. E eu via uma área que estava expandindo, que era a área de diabetes, e eu fui conversar com a gerente da unidade de negócio, falei para ela, você não me conhece, né? A gente se encontra aqui no corredor, mas eu estou trabalhando aqui com esses produtos, eu acredito que eu estou fazendo um bom trabalho, eu queria te mostrar, porque eu sei que você vai ter vagas aí em breve, então eu gostaria de ficar aqui no marketing. Conversamos, foi super Rapidinho, legal. para. Sim. De onde veio isso? Porque é uma ação simples e o resultado é gigante, mas a maioria tem a crença que não deve fazer isso. Exato. De onde veio isso? O primeiro estalo foi que eu estava vendo o meu job chegando ao fim. Né? E as conversas da minha diretora eram muito claras. Eu não sei se essa posição vai continuar. Eu não perguntava. Né? Então ainda tinha um pouco daquela hierarquização. Eu pouco perguntava nessa época. Mas ela falava. E eu comecei a ver aonde que eu poderia me movimentar lá dentro. E eu tinha um colega que trabalhava do meu lado. Isso também ajuda, né? Então, quando você tem um bom relacionamento, bons colegas... Com os pares, né? Eu contei para esse meu amigo, um dia, você que me deu esse estalo, e é muito legal. Isso que eu tenho vários. Podemos ficar aqui um dia inteiro falar de várias pessoas que me deram estalos, que é legal. Sim. Eu acho que essas pessoas passam também na sua vida para te ajudar. Ele me deu um estalo e falou, cara, tem um produto vindo aí que é sensacional, que vai ser um mega lançamento na área de diabetes. Poxa, você tá fazendo um bom trabalho aqui, seria legal se você conseguisse pegar esse produto. Já era. E aí começamos a olhar de um modo diferente. E aí eu
Falei, então tá bom, vou conversar com a gerente da unidade aqui, né? Porque eu sei que ela vai ter algumas vagas aí. E aí eu tomei a iniciativa de parar ela no corredor. A gente sempre chegava cedo. Aham. E aí eu me encontrei com ela no café e comecei a conversar. Ah, sim, então vamos bater um papo. Aí batemos um papo. O que foi interessante foi que depois disso, ela falou assim, ó, Luciano, obrigado pelo papo, foi legal te conhecer, mas agora eu preciso de alguém com essa experiência. E era na época de alianças, Uhum. né? Eu era júnior de gerente de produto. Então ela falou, eu preciso de alguém com experiência de aliança, porque é um produto que a gente tem uma aliança com a Bristol. E assim, então eu vou procurar no mercado, porque eu acho que aqui dentro não tem ninguém que tem essa experiência. Ok, obrigado pelo retorno, isso foi muito legal. Ela foi transparente. Foi transparente. No mesmo dia, eu recebi um e-mail de uma colega da AstraZeneca, lá de dentro, dizendo, olha, tem uma vaga na Bayer, eu pensei em você. Então, e aí também já tem uma outra coisa que a gente pode falar, né? O quanto o relacionamento interno de uma pessoa de outra área, ela era da área Caramba. médica, e falou assim, recebi isso aqui e lembrei de você. Beleza. Fiz a minha inscrição, fui lá, fiz a entrevista, passei. Aí eu saí da Astra. Fui para uma área de diabetes. Rapidinho, peraí, Lu. Peraí, porque eu quero dar visibilidade para quem está acompanhando a gente da importância de você ter visão dos próximos passos na empresa para tomar boas decisões na carreira. Sim. E tu só teve essa visão porque tu se posicionou. Sim. E ela te deu, ó, agora não. Ela deu agora não. E esse agora não, no mesmo dia surge a oportunidade e tu disse, não, eu preciso crescer. Exato. Aí eu abracei. Foi muito difícil a decisão. Porque eu tinha, então, já 8 anos de empresa. A empresa tinha me dado a oportunidade de trabalhar no marketing, mas talvez não me desse O próximo passo no prazo, né? naquele momento. Sim, sim. É. E vamos lá, não precisava ser naquele momento? Não precisava, claro. Em 8 meses que eu estava na posição, né? Então, talvez eu fui um pouco acelerado, e tem isso, né? Então, até as gerações mais novas. Mas eu estava olhando e falando, poxa, eu gostaria de ficar. O que eu não gostaria é de voltar para o campo. Não que eu não gostasse, né? Posição maravilhosa, mas assim, eu falei, agora que eu tô aqui, eu quero seguir carreira aqui no marketing. Cheguei aqui, né? Então eu quero ficar. Senão vai ser muito mais difícil voltar, talvez. Então eu abracei a outra empresa. Mas, sem dúvida, você tem que olhar o que está acontecendo. Primeiro, olhar em volta. Uhum, Então, quais são os sinais que estão te dando se você vai continuar naquela posição ou não? uhum. Quais são os sinais que estão te dando que a empresa está crescendo? Exato. Quais são os sinais que estão aparecendo de quem vai ter uma posição ali que te agrada? E alinhar expectativas. Quais as áreas? Que foi exatamente o que você fez com E ela. alinhar a expectativa. Exatamente. Mas, assim, para resumir também só essa parte, para a gente ir para outros assuntos até assim, depois de 2 anos que eu fiquei em diabetes, na Bayer, essa mesma pessoa que eu conversei me indicou na Bristol para ser parceira dela. Porque lembra que era uma aliança entre a AstraZeneca e a Bristol? Essa mesma pessoa me indicou lá na Bristol e falou, eu preciso de um parceiro ali. Eu acho que agora você está pronto e você vai poder lançar esse produto lá pela Bristol. E aí esse produto que aquele meu amigo falava e botava na minha cabeça, vai chegar um produto maravilhoso, imagina se você pega. Eu fiquei 2 anos trabalhando na Bayer, sendo bem honesto, pensando nesse produto. Eu fiz parcerias com a AstraZeneca, com a Novartis, com a MSD, porque eu era device, eu trabalhava com os glicosímetros, Ok. então eu poderia fazer parceria com a empresa de medicamentos, fazia dentro de congressos, eu não tinha tanto dinheiro, continuei esse meu relacionamento externo, e um dia essa mesma gerente olhou para mim e falou assim, eu preciso de um parceiro lá na Bristol para lançar esse produto. Aqui eu já tenho um gerente de produto, eu preciso de um outro lá. Ela me indicou e eu entrei na Bristol. Para lançar esse produto pela Bristol. E aí, para fechar o ciclo, o mais interessante que eu falo depois de 6 meses, a AstraZeneca comprou esse produto da Bristol, eu voltei para a AstraZeneca e lancei esse produto dentro da AstraZeneca. Surreal, né? Quando você olha e fala assim, o universo conspira? Sim, mas você tem que ficar pensando naquilo, senão ele Total. não vai conspirar para você. E o teu E fazer o posicionamento, caminho né? certo. E o teu posicionamento de sair também foi importante, que ela entendeu. Ele tem personalidade, Sim. comprou isso, É. só que tu saiu e continuou o relacionamento de networking, né? Então isso foi super interessante. Pontos interessantes em relação a isso. Vai para Bayer, vai para Bristol, volta para AstraZeneca. Como foi esse retorno para AstraZeneca? Para mim foi muito fácil, porque é uma empresa que eu sempre gostei, até hoje, ainda admiro. E quando você está numa empresa onde ela abre para você, né, isso é importante também. Qual é o seu próximo passo de carreira? Eu quero entender qual é o seu planejamento de desenvolvimento. Quero te ajudar nisso, onde você tem business partners de RH. Então, assim, tem a nossa parte e tem a parte da empresa. A parte da Sim. empresa é essa, ela tem uma estrutura, aproveite daquilo. Né? Então, tudo isso te ajuda a montar. E aí eu fui conversando. Tô feliz aqui.
Mas ele sempre te pergunta, qual é o seu próximo passo? E aí você tem que ter claro. Tem gente que responde, e eu já tive pessoas, eu tô feliz aqui, Me deixa aqui. eu quero ficar... não é me deixa, mas é assim, às vezes a pessoa até fala, eu fico aqui pelos próximos 5 anos. Ok, realmente às vezes a pessoa gosta daquela posição. E eu sempre falo, eu aprendi isso até com outro líder, que eu tive já líder, que falava assim, eu acho um absurdo se a pessoa não quer crescer, se a pessoa não quer ir para outra posição. Eu acho que todo mundo tem que ser um pouco ambicioso, mas a gente também tem que ter na equipe, e aí eu vou falar algo que pode ser controverso É aqui. polêmico, mas é necessário. Exato. Que a gente tem que ter também na equipe o que carrega o piano. Aquele cara que gosta de estar ali fazendo aquilo. E ele vai fazer com excelência, ele vai fazer com amor. E se você tirar, talvez o cara vai se dar mal. Então, o líder tem que ter também essa observação do time. Quem é aquele que vai te ajudar ali carregando e é o cara que vai, e o outro que vai ficar pegando no seu pé para ser promovido, para crescer. E aí ele vai querer desenvolvimento, né? Então, vão ter essas pessoas. Eu acho que eu era aquela que ficava incomodado, queria mais desenvolvimento, queria chegar em outras áreas, entender de outras áreas terapêuticas. Então, foi isso que acho que motivou a minha continuação. Tá. Perguntas rápidas. Quais são as 3 principais habilidades que você precisou desenvolver ou aprimorar para se destacar e chegar numa posição executiva? A liderança, sem dúvida. Até porque, como gerente de produto, eu não tive liderados. Eu tive nesse período da Bayer, né, que foi onde eu aprendi a ser um gestor. Então, isso eu tenho que aprender. Ok. Eu acho que a estratégia, ser estratégico, pensamento estratégico, né, isso envolve o que você está fazendo hoje com a sua área Tá. e olhar em volta. Ok. Né? Se você, como eu falei, se você não olhar em volta e conhecer a estratégia da empresa desde lá de cima, fica mais difícil, você fica limitado. Ok. E eu diria que talvez esse relacionamento é bem importante, já que a gente falou nisso, né? Putz, eu posso falar de várias coisas aqui inerentes ao negócio, mas eu acho que esse relacionamento ele realmente é muito importante. Porque as pessoas que te compram e te vendem, quando eles estão nessa conversa, no comitê diretivo, vamos dizer assim, sobre talentos, sobre, né, Futuro, crescimento, quem são as pessoas que podem atingir outras posições, você tem que estar na lembrança deles. Tá. E aí esse relacionamento passa por entregas para sua área e para outras, mas também essas conversas de corredor. Né? Ou você me conhece, sabe o que eu estou fazendo, se expor. Eu acho que isso é importante. Tu acredita que eu penso as mesmas coisas? Quando eu falo, tá até aqui no livro, né? Eu falo que as 3 principais habilidades para você assumir uma posição executiva: liderança, visão estratégica e inteligência social. Eu chamo isso de inteligência social. Vou usar essa. Porque pensa comigo, a gente fala muito sobre inteligência emocional. Mas o que significa inteligência emocional? É a capacidade de você controlar as reações das emoções que você sente. Porque não tem um botão que a gente aperta, tô feliz, tô triste, vou ficar chateado. Não tem esse botão. Então, a inteligência emocional é como você lida com as reações das emoções e situações que você passa. Mas no mundo corporativo, é exatamente isso que você falou. Conflitos são com pessoas. Decisões são feitas por pessoas. O ambiente é de pessoas. Equipe formada por... é sobre gente. Então, aquele que consegue ter inteligência social para influenciar, se relacionar e lidar com os conflitos no ambiente de trabalho, consegue lidar com isso muito melhor. E eu vi na prática você fazendo isso, tá? Eu vi na prática. Primeiro, eu fui teu liderado, então eu sei você como líder. Segundo, estrategicamente, eu sempre te achei muito fora da curva. Muito, muito fora da curva. Tanto na gestão da carreira, quanto na gestão do marketing, produtos, essas coisas. E eu sempre te via como um polvo. Como assim? Tu sempre estava se relacionando com a empresa inteira. Então todo mundo sabia quem é o Luciano Watanabe. Todo mundo tinha contribuição, troca, sinergia, interação. E eu via pouquíssimas pessoas. Porque eu vejo uma crença dos profissionais que é: eu não preciso me vender, eu só preciso entregar o resultado. E é exatamente o contrário que tu acabou de falar. Do que eu acredito e do que eu vejo que realmente funciona. E aí um ponto que eu quero te trazer, Lu, que o que foi mais difícil nessa jornada para chegar na posição de diretor numa multinacional como essa? Eu acho que você... E aí vou usar o que você falou aí, né? Eu acho que é se manter nessa boa visibilidade. Por um tempo. Por um bom tempo, né? Tô falando aqui de 10 anos. Constância nisso, Não né? foi desde o início, óbvio.
Tá. Né? Vou falar, ele é um gênio. Desde o começo ele já teve tudo isso aí que você falou. Não, construído. Mas eu acho que ter a constância é difícil. É difícil. Ainda mais passando em diferentes posições. Então, como eu falei no começo, eu tinha dúvida de mim mesmo de algumas posições que eu assumi. Será que eu vou entregar? Será que eu vou ser bom? Será que eu vou me dar bem? Será que eu vou estar feliz? Porque também se você não está feliz, você não entrega. Então, essa constância, ela é dura, porque você precisa se reinventar a cada etapa. Então, eu acho que isso é uma questão que você precisa continuar trabalhando. Tem pessoas que são gênias. Eu não sou, com certeza não. Então, eu preciso me esforçar para isso. Né? Entender a posição que eu tô, entender qual é o próximo passo, entender o que eu tenho que entregar ali, qual é o meu objetivo principal para que eu entregue com a minha liderança e o que eu posso fazer a mais. Né? Dar o passo a mais. Porque senão também as pessoas não te veem desse jeito. Né? E aí, em algum momento, como eu falei, muito importante a participação do BP de RH nessas conversas. Pra mim foi fundamental nessa jornada. Sem dúvida. E eles são Thaís, muito bons. Thaís e Priscila fizeram muita diferença na minha carreira. Perfeito. Essas conversas sinceras, porque também tem gente que não tem conversa sincera com esses PPs de RH. Fala, ele é do RH. Eu não posso falar. Não. Se ele tá lá para te ajudar, se realmente a empresa colocou essa pessoa para te ajudar, fala. Essas conversas sinceras, e eu tive bons feedbacks dizendo, o pessoal não tá te vendo. Olha, eu já escutei assim. Chegou ali e aquelas pessoas ali não tem certeza se você consegue seguir. Às vezes por liderança, às vezes por falta de mostrar o trabalho, né? Às vezes de correr alguns riscos. Então, posicionamento. Exato. E aí depende, que eu falei, qual o nível que você tá, qual a posição que você tá, para quem você tá respondendo. Eu respondi para pessoas diferentes nessa jornada. Então, tudo isso te dá uma insegurança e você precisa se esforçar para continuar sendo constante nisso. E não vai ser o tempo todo, né? Eu acho que isso é importante deixar claro, né? A gente não vai ser esse forte o tempo todo, essa constância o tempo todo. Tem hora, principalmente quando você está começando agora, né? Começando uma posição nova, poxa, vai ter uma etapa de aprendizagem, né? Vai ter uma etapa de insegurança normal, mas depois de um tempo você tem que entender se você está chegando aonde as pessoas querem ou não. Você está de novo sendo visto como uma pessoa de destaque ou não. Sim. E se não tiver, é o que você tem que fazer. Eu sempre falo que quando a gente senta numa nova cadeira, a gente vai passar por 3 fases. Adaptação, consolidação e crescimento. E a gente precisa respeitar. A gente pode acelerar essas fases. Eu posso me adaptar mais rápido, posso me consolidar mais rápido, posso crescer mais rápido. Mas, inevitavelmente, eu vou passar por essas fases. Por quê? Ali tem responsabilidade nova. E eu fazia o seguinte, Lu. Quando eu sentava na nova cadeira, eu fazia a pergunta para mim falando o seguinte: quais são os 4 Cs da posição ou da próxima posição? Então, eu olhava e falava o seguinte: qual é o conhecimento necessário para a próxima posição? Quais são as competências valorizadas para quem vai sentar lá? Qual é a comunicação compatível e de alto impacto? E qual é o comportamento esperado? Então, eu sempre, quando eu sentava na cadeira, ou eu visava a próxima cadeira, eu anotava e listava os 4 Cs. Porque fica simples. Então, o conhecimento que eu preciso desenvolver é esse. As competências que eu preciso ter e que eles precisam ver em mim são essas. A minha comunicação tem que ir para esse patamar. E o meu comportamento tem que ser dessa forma. Então fica muito mais simples, mais fácil, quando eu olho para a próxima cadeira e eu mapeio isso. E a pergunta que eu te faço é: como foi você olhar para uma cadeira internacional e se posicionar nesse sentido, como você foi para a Suíça agora? Suíça, inclusive, é o país que me deu mais gostinho. Eu só passei um dia lá. Fiquei triste que eu não fui te ver. E tu ficou triste comigo também que eu não te avisei. Mas é porque eu fui rápido. Eu estava na Itália, fui rápido e voltei. No mesmo dia. Não dormi lá. Eu fiquei com esse gostinho de quero mais. Mas como foi os 4 6 primeiro e depois você falar brevemente da Suíça, porque todo mundo tem que ir, eu acho. Legal. Eu acho que foi... Acabou uma coisa um pouco natural. Natural, vamos lá. Natural na etapa que você está vivendo. Né? Pra tu. Não. Natural na etapa que você está vivendo, porque assim... primeiro, falar inglês. Okay. Eu acho que esse é um ponto aqui. Né? A gente fala aqui de desenvolvimento pessoal. O falar inglês... E eu tive uma tia, né, que também foi diretora de RH há muito tempo, então ela me dava conselhos muito bons. E um dia eu perguntei pra ela: eu faço MBA ou eu faço inglês? E ela falou assim, na lata, ela nem perguntou o que eu queria, mas naquele momento, e hoje mais ainda acho, ela falou assim:
tá se destacando quem tá falando inglês. Se você não falar inglês em multinacional, Não cresce. esquece, você não cresce. Eu recebo essa pergunta toda semana, Lu, no meu Instagram. Então, pra mim, essa resposta... básico. E quem me pergunta, e como isso foi bom pra mim lá, que se alguém me pergunta, eu respondo na lata. Pra Eu mim, concordo pelo com você. menos, faz inglês. Entre MBA e inglês, claro. Você fala assim, entre uma formação universitária e inglês, puxa, aí é um pouco complicado, porque a base você tem que ter. Eu ainda acredito Sim, na sim, universidade, né? Sim. Mas entre um MBA, poxa, é uma especialização, talvez, que você vai fazer. Então, o inglês, ele é também hoje básico. É pré-requisito, não é diferencial mais. Exato. Talvez a molecada de hoje, né? Eu falo, meu sobrinho Já vem com jogando isso, videogame, ele fala inglês. Então, mas eu não, eu tive que estudar muito. E quando eu cheguei de uma primeira cadeira que eu precisei falar inglês, eu travei. Eu tenho uma história que me jogaram no primeiro congresso internacional, minha diretora falou, você vai pra lá, era nos Estados Unidos, tá bom. Aí ela falou, tem uma reunião que eu não vou poder ir, você vai no meu lugar. Falei, beleza, eu tinha 2 semanas de empresa, sei lá, 3 semanas, na Baia. Aí, numa mesa grande, gente do mundo inteiro começaram a falar inglês, cada um com um sotaque diferente, e eu não entendia nada que eles estavam falando. Achei que eu deitava no inglês, né? Aí, quando a diretora zona lá global olhou pra mim e falou assim, e você, do Brasil, me conta um pouquinho sobre o seu mercado. Primeiro que eu travei pra falar inglês de verdade, e eu falei assim, olha, eu tô há 2 semanas só na empresa, então não posso falar, não, então tudo bem. Aí eu relaxei. E eu fui sincero também, isso é importante. Sim, eu fui sim, sincero, sim, falei, sim. olha, não consigo te falar porque... Aí eu relaxei, aí eu só ouvi. Mas eu comecei a travar no inglês, falei, gente, eu achei que eu falava muito. Aí você começa a falar com diferentes sotaques. Bom, então o inglês é primordial. Quando você começa a se destacar dentro da multinacional, falando inglês com o pessoal de fora, as pessoas também te olham de outra forma. Né? Começa, opa, essa pessoa tem possibilidade de fazer uma carreira internacional. Essa pessoa tem possibilidade de manter uma conversação com alguém de fora. E aí começou a vir, inclusive, perguntas pra mim. Você tem interesse em uma carreira internacional? Porque hoje a multinacional, ela tá assim. Né? Aberta, né? Aberta, e quem tá lá fora, eu vou dizer mais, que eu acabei de voltar, eles precisam de gente que vem do mercado. Então, se você tá aberto, as empresas também estão abertas a te trazer, a levar você pra fora. Eles precisam. Salvo alguns mercados, né? E aí, sabe, Estados Unidos é muito específico, eles são muito fechados ali com Europa Mercado deles. e pela grandiosidade, tá? Sim. Europa também, né? A União Europeia ali regulamenta muita coisa, então você tem que conhecer um pouco mais, eles também são um pouco mais fechados. Sim. Mas os outros países todos, inclusive China, são super abertos a trazer gente de outros mercados. Né? Estou falando de mercados emergentes aqui. Eu trabalhei nessa área, né? Mercados emergentes, não era Estados Unidos nem Europa, e incluindo a Austrália. Então, assim, você vê que eles estão abertos. As multinacionais estão abertas. Então, começa a desenvolver o seu inglês, começa a mostrar que você tem competência de falar com as pessoas de fora, primeiro, em inglês, e segundo, porque você tem uma destreza de falar com líderes sêniores da companhia. Uhum. Então, eu acho que isso também foi algo que eu comecei a desenvolver enquanto eu estava no Brasil, de, por exemplo, montar business case e apresentar para o time da Internacional. Né? Então, eu fazia isso e as pessoas viam que eu conseguia lidar com essa pressão, vamos dizer. E aí, depois, lá fora, eu aprendi a realmente estar próximo dos líderes sêniores, que a gente pode falar também um pouquinho. Mas essa construção, eu acho que é isso. Você começa a participar, você começa a entregar, começa a mostrar, e aí até surge o interesse. Eu só quero fazer um parênteses, uma história rápida aqui, que quando eu fiz o MBA, a primeira aula de MBA foi com uma professora de gestão de pessoas, e ela entrou na sala falando assim, não tem vaga de diretor para todo mundo não, tá? Eu quero já jogar esse banho de água fria aqui em vocês estão quanto aqui? 50? Não vai ter para todo mundo não, tá? Então, primeira coisa, vocês têm que estar preparados, tá? Então, ela falou isso. E aí, depois, eu acabei fazendo uma sessão de coaching com ela. E aí ela falou, você tem interesse em vaga internacional? Eu falei, tenho. Aí ela falou assim, pra qualquer lugar? Aí eu pensei, falei, acho que sim. Aí ela, cuidado, você tá numa multinacional. Qualquer lugar pode ser qualquer lugar. Então, uma carreira internacional, e aí também vem um pouco do que a gente tá falando, como eu direciono ela. Exato. Pra onde você quer ir? Eu não vou falar que a Suíça era algo que eu pensei, tá? A Suíça caiu pra mim. Foi ótimo, Mas tu também maravilhoso. tu fosse, né? Não, exato, isso que eu falo. Suíça foi maravilhoso, né? Ficar 2 anos lá, não, sensacional. Mas caiu de paraquedas pra mim a Suíça. Mas ela falou, quando a empresa perguntar pra você, você quer uma vaga internacional e você falar qualquer lugar, ela vai começar a perguntar, você iria pra China?
Tem gente que fala, não, pô, acho que eu não vou me dar bem com a comida, com a cultura, não sei. Você iria pra Índia, você iria pra Venezuela, você iria pra... Não sei, tem lugares que às vezes você acha Qualquer que você lugar não é vai. qualquer lugar. Essa Exato, frase é muito boa. qualquer lugar é qualquer lugar. Então, e aquela história, né, da Alice no País das Maravilhas, se você não souber pra onde você tá indo, qualquer Exato. caminho serve. Então, cuidado. Então, quando você direcionar internacional, esse foi um negócio que ficou pra mim e eu falo pras pessoas. Direciona pra onde você quer ir, porque às vezes pode fechar uma porta, mas saber o que você não quer é importante também. É posicionamento, né, Lu? É posicionamento. É posicionamento. Eu tenho um outro conceito que eu visualizo você fazendo muito bem, que é o seguinte. Quero ser promovido. Primeira coisa, tem que entregar resultado, né? Não dá pra eu pensar em promoção se eu ainda não tô conseguindo ser a solução pra minha posição hoje. Então, eu estabeleci, vamos dizer assim, um passo a passo da promoção, que é performance, posicionamento, conhecimento e exposição. Do ponto que você está me trazendo, foram etapas que você foi contribuindo. Porque quando a gente observa, por exemplo, o resultado que a gente tinha com esse produto era número 1 do mundo. Uhum. Então, assim, o resultado já gabaritava muito. Muito, muito, muito. O posicionamento é exatamente o ponto que você falou. Interno no país e externo com o internacional. O conhecimento, eu imagino que tem a ver com o inglês, mas o conhecimento do mercado como um todo. E você soube fazer muito bem a exposição 360. Mas conta um pouquinho mais no detalhe como foi esse movimento para que você fosse para a Suíça. Pode abrir? Sim. Ah, mas você já falou uma coisa muito importante. A entrega que a gente tinha aqui no Brasil foi o que colocou meu nome ali. De ser um candidato Muito forte. possível. Possível não, Lu. Possível. Muito forte, Sim, Lu. mas tem outros países. Hoje eu Sim. acabei de voltar de lá. Eram 80 países. Sim. Né? Claro, você não consegue trabalhar com os 80. Então você dá foco lá nos top 15, top 20. Gente muito boa, muito boa. E resultados muito bons. Sim. Tá? Mas claro, eu estava vindo dentro dessa área, né, de países emergentes, de um país grande. O Brasil é um país grande, um mercado grande e com bom resultado. Então essa é a base. Né? Então é o que você falou, se você não tem um bom resultado no que você está fazendo hoje, é difícil você se expor para fora. Exato. Alguém fala assim, pô, mas o cara não está entregando nem ali. Né? Então isso já deu um check ali. Um check. O segundo é a exposição. A diretora que me contratou lá, eu estava apresentando para ela outros produtos. Então, além de eu ter trabalhado com esse produto e ter sido um sucesso, eu estava numa vaga de gerente de unidade de negócio, que eu estava apresentando business cases de preço, de estratégia para ela, na área internacional, de outros novos produtos vindo. Né? Tá. Então, independente se eram bons ou não, estratégia boa ou não, mas eu estava lá me expondo para ela. Então, isso também Pra facilitou. quem decide, né? Para quem decide, exato. Isso a gente pode falar também, que é bem importante. E teve uma outra questão que foi a indicação também. Então, eu tive indicação de pessoas que estavam lá no time dela e que falaram, conheço o Luciano, ele é bom. Ele vai te ajudar aqui. E aí tem a última etapa, que é a entrevista. Né? Você pode ter tudo isso aqui também, mas se você for mal na entrevista, você se perdeu. Né? Entrevista com ela e a entrevista com o chefe dela. Né? Porque as posições todas executivas, você sempre vai falar com 2 níveis. 2 níveis. Então, você tem que estar preparado para isso. Né? E no caso desse nível, era o VP da área, que eu consegui me vender, e eu acho que ele também botou o dedo ali e falou, essa Pode pessoa ir, né? vai ajudar. Carimbou, assim. Exatamente. Um ponto que você acabou de falar que eu lido que a gente precisa ter 2 tipos de pessoas na empresa, que eu chamo de embaixadores e influenciadores. Então, por exemplo, se você tem na tua empresa embaixadores, que são aqueles que tomam as decisões e que carimbam você consegue crescer bem mais rápido. E influenciadores são pares, pessoas de outras áreas, ou que influenciam a decisão do decisor. Do tipo, pode ir. Que aí, isso é um ponto interessante, porque muitas vezes a gente pensa em network só externo. Mas o crescimento profissional dentro da empresa é um network interno. E é exatamente o ponto que você trouxe. E pelo que você está dizendo, foi fundamental para isso também, né? Foi. É claro que a carreira não fica só dentro da empresa. Né? Óbvio. Eu consigo trazer mais exemplos porque eu tenho uma jornada dentro de uma mesma empresa. E quando você visualiza isso dentro da sua empresa, você consegue saber quem são esses influenciadores. Sim. Né? Quer dizer, tem que montar um plano. Né? Como você me falou, eu quando sento numa cadeira nova, eu tenho os 4 Cs. Legal.
Não é tão fácil, né, fazer isso. Não. Você deve ter no seu livro aqui, Eu né? tenho no livro. Então, assim, não é fácil fazer isso. Então, você tem que também... Quase ninguém faz isso, a verdade é essa. Porque não é fácil. Então, você tem que ter também uma instrução aí de algumas pessoas. Acho que é legal. Eu fiquei pensando quando você estava falando, é difícil fazer isso. Mas, e aí uma parte disso é saber quem são as pessoas, e aí na jornada que vão ser os influenciadores do seu próximo passo. Sim. Até porque, nas multinacionais, assim como tem esse BPDRH que vai te ajudar a chegar lá, ele também vai te discutir no comitê diretivo. Uhum. Tem as avaliações de performance todo ano, Sim. que minimamente eles vão colocar os nomes das pessoas na frente de todo mundo. E aí vai ter gente que vai falar, não vi nada demais, e tem gente que vai falar, não, pra minha área entregou isso, isso e isso, foi muito bom. E ali nessa discussão, eles têm que ter exemplos na mão. Exato. Né? Evidência, né? Evidência. E aí você falou, eu não preciso mostrar, né? Em algum momento tem gente que fala, eu não preciso mostrar, você precisa. Por quê? E eu como gestor, eu falo isso pro meu time sempre. Vai me dando subsídio ao longo do ano para eu defender você lá no final do ano. Porque quando chega lá, vamos dizer, ciclo de performance em dezembro, é difícil você lembrar de tudo que aconteceu ao longo do ano Não com tem todos como. os seus liderados. Não tem como. Não tem como. Então, assim, eu não tenho uma memória muito boa também. Eu preciso anotar as coisas. Mas quando vai chegando ali, segunda metade do ano, eu falo pro time, falo, anota para mim, faz um resumo do que você entregou esse ano, baseado no seu objetivo e o que for a mais, me ajuda, eu vou lembrar dos detalhes quando você colocar para mim, mas me ajuda a te vender ali, a sentar numa mesa e olhar, e se alguém falar, não vi nada, então tá aqui, fez isso na sua área, inclusive. Né? Então as pessoas têm que te vender, não é só o seu líder, eu tô dando esse exemplo porque eu faço com os meus líderes, e às vezes eles falam, nossa, bom ponto, às vezes nem eu lembro o que eu fiz. Aí quando você escreve, você fala, opa, fiz bastante coisa. E você tem que ter as pessoas que vão te comprar ali. Então, também você se vender e falar, você viu que eu ajudei a sua área aqui? Óbvio, não vai fazer desse jeito, mas marca uma reunião, né? E o simples... E aí você tem que ser inteligente, né? Você não vai marcar uma reunião para falar, deixa eu te mostrar o que eu fiz. Não. Você vai marcar uma reunião para falar assim, o que seu time está precisando do meu? Como eu posso ajudar mais aqui o seu time a crescer, sendo que a gente tem uma relação aqui muito forte, né? Eu tô falando de marketing, o time cross-funcional é muito importante. Como eu posso te ajudar? E aí nessa conversa você coloca, a gente fez isso juntos, né? Na minha liderança o time entregou isso aqui, ó. O que mais que você precisa? É ser inteligente nos momentos certos. Exato. Essa condução é muito estratégica, né? Eu lembro que na última cadeira que eu sentei lá na AstraZeneca, eu mapeei 25 pessoas e me dei 30 dias para que eu tivesse conversas individuais com cada uma dessas pessoas. Porque era exatamente essa questão de posicionamento e network. Porque eu entendi, eu sentei na cadeira e falei o seguinte, opa, eu não vou conseguir fazer nada sozinho aqui. Nada. Então eu preciso me conectar com essas pessoas. Quem são essas pessoas? Aí eu listei, comecei a listar. Foram 25. E eu fiz isso em menos de 30 dias. Que era, ou eu perguntava qual é o desafio que você precisa, qual é a ajuda que você precisa, ou qual conselho você me daria. Essas 3 perguntas, eu estou chegando agora, qual conselho você me daria? Isso me fez me conectar muito bem com diversas pessoas. Todo mundo eu consegui me conectar bem? Não. E aí é o outro ponto que eu queria que você entrasse. Que é quando fugir do conflito e quando buscar um posicionamento. Buscar conflito é complicado, mas quando você tomar a decisão. Porque nesse crescimento para uma posição de diretor, tu não agradou todo mundo. Com certeza não. Não tem como. E como é que foi essa jornada? Eu acho que você também tem que ter a destreza de saber as pessoas que você não está agradando, como você reverte, se elas são necessárias. Serem revertidas, né? Serem revertidas. Ou se tudo bem, também, ter aquela pessoa que não gosta de você. Não gosta de você não, né? Vamos colocar de uma forma, ou não tá vendo seu trabalho, vamos dizer assim, acha que não é merecido, né? Porque não vai ter todo mundo que gosta de você e aí você tem que dosar, balancear o esforço. Pra mim é isso. Porque não tenho receita pra falar, reverter uma pessoa. É muito caso pessoal, a caso, né? caso a caso, né? Mas eu acho que é isso. Quem que você precisa reverter, em que nível, é muito forte. Não, se eu mostrar um pouquinho ali, já vai ficar feliz.
E quem, tudo bem, né? Você compra uma briga, você continua ali trabalhando, não precisa ser amigo, mas você vai continuar trabalhando. O que eu tenho, talvez, uma estratégia se eu não agrado, tem alguém no meu time que agrada essa pessoa? Uhum. Né? A não ser que seja aquela pessoa que ninguém agrada, mas vamos, né, entender que tem pessoas que se dão bem umas com as outras, é também entender a personalidade de cada um e falar, tá, não sou eu que vou falar com essa pessoa, é alguém do meu time. Tá. Então, ó, você fica responsável por tratar esse stakeholder aqui. E você pode falar, às vezes, eu não me dou bem. E tudo bem, vai acontecer. Isso é estratégico, né? Tu não desgasta Isso nem perde energia. Exatamente. Tem hora que você tem que bater mais de frente, assim. Mas, assim, eu acho que, no final, dentro de uma empresa, tá todo mundo em prol do mesmo objetivo. Sim. Né? Claro, objetivo pessoal, não. Objetivo como empresa, tá todo mundo. Se você sente e fala com clareza, com honestidade, que o objetivo ali é o mesmo da empresa, a pessoa vai entender. Sim. O objetivo pessoal é outro. Né? Aí vai ter alguém que tem inveja, que não acha que você devia estar lá. Tem algumas coisas que tem, mas aí é que você balanceia o seu esforço. Normal demais. E aí um ponto que é sobre essa tua movimentação para fora, internacional, carreira internacional é para todo mundo? Não. Por quê? Porque envolve muita coisa. Eu posso colocar alguns pontos aqui, mas o primeiro, e aí eu sei que você fala bastante disso, é a vida pessoal. É difícil você separar, né? Não tem como separar a vida profissional da vida pessoal. Você pode separar no sentido de eu sou mais, talvez, frio, um pouco mais estratégico na vida profissional e eu sou mais carismático, carinhoso na vida pessoal. Talvez assim você consegue. Mas você não separa porque ela anda junto, né? Eu ouço você falando bastante disso, concordo totalmente. Nossa equipe está em casa, principal equipe. Se eles não estiverem apoiando, você não vai chegar também. É muito difícil. Ou chega com muita dor, né? E pode sofrer algumas consequências. Então, eu falo, para essa decisão internacional, a minha esposa me acompanhou, tomou decisões muito difíceis, ela largou a profissão, o emprego dela, né? Profissão não, porque ela continua sendo a profissional excelente que ela é. Ela largou o emprego dela, que estava muito bem aqui no Brasil, para ir comigo para lá. A gente sabia que era um contrato de 2 anos, então tinha um pouco dessa segurança, né? Se alguma coisa der errado, a gente volta em 2 anos, né? Mas foi excelente. Primeiro ano muito difícil, segundo, a gente estava curtindo bastante, então foi um pouco mais tranquilo, mas tem muitas dificuldades. Tem coisas que ninguém conta, né? E aí você falou, a Suíça é o top? É o talvez melhor país para se viver, como a gente lê por aí? Sim. Mas, culturalmente, é muito diferente da gente. Então, o primeiro ano foi muito difícil. Muito difícil. É muito difícil pela língua, pela cultura fria, fazer amizades, ser aceito. E aí você sai de um país e uma empresa, né? Uma equipe onde você, como a gente falou, você construiu o seu nome, você é muito bem aceito. E aí você vai para um lugar onde só tem diretor, vem gente de tudo quanto é lugar do mundo, todo mundo ali quer crescer mais ainda e chegar e no nível profissional muito alto, sênior, né? Num nível profissional de conhecimento e de relacionamento muito alto, que já passou por várias cadeiras em vários países, e eu era a minha primeira vez. É engraçado, assim, você chega, a sua autoestima dá uma caída de um jeito também no começo, que é muito complicado. Enquanto todo mundo tá olhando e falando, mas, poxa, Lu, você tá na Suíça, você tá como diretor, você tá numa multinacional super importante hoje. Sim, mas... Dentro bate uma insegurança. Dentro bate, porque você olha em volta e fala, galera, é muito boa aqui. Não que aqui no Brasil não é, pelo amor de Deus. Mas você começa a chegar mais perto do CEO da empresa, né? Eu cruzava com ele no café ali. Falei, cara, tô preparado pra falar com esse cara. Se ele parar aqui e perguntar pra mim, esse é outro ponto, né? Você tem que estar. Seja o diretor, seja o presidente da empresa, seja o CEO global, né? Se ele te perguntar em 5 segundos o que você faz, você tem que ter o seu elevator pronto, né? pronto. Isso foi legal. Minha diretora lá me preparava pra isso. Ela falava assim, ele tá aqui direto, você viu? Essa semana ele tá aí. E aí, se ele te para e te pergunta, o que você vai falar? Então, isso é uma preparação. Sim. Então, primeiro momento, bate uma insegurança, óbvio, né? Como todo nível. Mas a carreira internacional, ela tem as diferenças assim. Aí, a da língua, né? Que eu falei primeiro. Por mais que você seja fluente no inglês, você chega lá, tem hora que você não entende,
E você tem que ter a coragem de perguntar, desculpa, não entendi, você pode falar de novo, às vezes 3, 4 vezes. Tem diferentes tons de inglês ali, Uhum. né? Quando você fala, quando você ouve, então tem essa questão. A próxima é, muitas vezes você não consegue se expressar em outra língua. E assim, de novo, tem gente que é muito boa no inglês, né? Então, consegue. Pra mim foi um ponto de dificuldade, porque às vezes eu queria me expressar de uma forma com palavras que eu não tinha tanto vocabulário, fica mais difícil. Então, você tem um tempo de adaptação até você aprender mais vocabulário. Tem a questão de qual é o próximo passo e a questão de a família estar bem ali ou não, né? E aí, os 2 pontos pra mim mais, que acho que é mais difícil. O restante você vai aprendendo. É a família. Você tem que estar sempre checando se eles estão bem, né? O seu líder também ali é importante. Minha líder fazia muito isso. Como é que tá a família? Como é que vocês estão? Estão bem? Já melhorou aquele ponto, né? Foi resolvido e tal. Então você tem que estar sempre de olho. E o próximo passo é importante. Porque a partir do momento que você tá lá, qual é o seu próximo passo? Né? Eu já sabia, eu tinha então 2 anos de contrato, então meu contrato ainda estava no Brasil, então tinha opção, mas você começa a olhar para outros lugares também, né? Tu lembra o que tu fez comigo quando eu vim pra São Paulo? Ou não? Depende do que você tá falando. Várias coisas você fez, né? Mas uma das coisas foi... Eu tinha uma passagem por mês pra voltar pra Recife. E eu diria que... Na conversa que eu tive com você e com o Gerson, vocês me perguntaram o que é que precisa pra vir pra São Paulo. A única coisa que eu disse, só a passagem de vinda. E vocês me deram uma passagem por mês pra eu ir pra minha família. Isso me marcou muito, assim, sabe? Porque... Me emociono pra caramba, porque... A minha fase na AstraZeneca foi, tipo, muito mágica. E só foi mágica pelos líderes que eu tive, assim, sabe? Eu lembro de todos eles. Brederode, Colasso, Hinaldo, Alexandre uma época, você, Renata, Gerson, enfim. Vocês fizeram muita diferença na minha vida. E quando eu olho pra trás e o que eu me tornei hoje, eu nunca sonhei em fazer o que eu faço hoje. Nunca pensei, eu vou chegar... Eu morria de medo de empreender. Essa era uma crença, porque todo mundo ao meu redor quebrou. Meu sogro quebrou, meus tios quebraram. Enfim, eu falei, Deus me livre isso pra mim. Mas ali o propósito me cativou muito forte. E quando você falou isso do aspecto de família, tipo, eu me emocionei porque eu fui lembrando desse cuidado que vocês tinham comigo, né? Na época que era pra eu vir pra cá, não sei se você lembra, mas eu comprei passagem pra vir pra cá dia 16 de março de 2020. No dia de manhã tu liga pra mim, fala, Rô, segura. Eu lembro. Tu lembra? Eu disse, Lu, eu vendi tudo. Eu não tenho pra onde ir. Eu só tenho a minha passagem. Eu já vendi tudo. Devolvi apartamento, vendi tudo que tinha no apartamento. Era a pandemia. Na pandemia. E você falou, Rô, não tem como vir agora, vai fechar tudo aqui. Falei, e agora? Aí ele falou, não se preocupa. Arruma um lugar aí. A gente tá com você. E aí eu fiquei lá em Recife ainda. E eu falava, Lu, eu quero ir, Lu, eu quero ir, Lu, eu quero ir. Lembra? Lembro. Eu insistia muito nisso. Semana a semana. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E você falava, não tá seguro, não tá ninguém indo pra lá, não faz sentido. Enfim. Até o momento que, não, vem. E eu vim. Só que sempre você perguntava da minha família, porque a minha esposa pediu demissão também pra vir pra cá, né? Nessa época. E eu me senti muito apoiado, muito cuidado. Então, quando eu falo da AstraZeneca, não tem como eu não me emocionar, não tem como não ser grato. E principalmente aos meus líderes, e eu faço um reconhecimento especial a todos. Todos que eu falei foram muito importantes. E assim, eu sou muito grato, porque o profissional que eu me tornei, eu aprendi muito com vocês. E um ponto é, eu aprendi o que fazer e o que não fazer também, tá? Isso é bom. Porque é legal que a gente aprende com todos eles. E eu lembro que quando eu chegava aqui na Matriz, tu, vamos almoçar. E a gente ia lá pra uma churrascaria em Cotia pra ir almoçar. No Árabe também, a gente ia pra lá pra almoçar. E você sempre me perguntava muito além do trabalho, assim, sabe? E o fato de estar gravando hoje contigo, o primeiro episódio de 2025, embarga a voz, porque é muito forte, assim, olhar pra você e ver o quanto você foi importante pra mim. E, assim, o que eu faço hoje eu não faria se eu não tivesse tido a oportunidade de vir pra São Paulo, de ter trabalhado no marketing. Não faria, mas assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E ver o teu crescimento profissional, tipo assim, eu sou um admirador, um torcedor gigante, assim, né? Quando eu falo Luciano na Suíça, eu vibrei muito. Que ele merece, velho. Ele merece. Aí tu volta pra cá, a posição de diretor como essa, assim, tipo... Eu vibro muito com isso, sabe? Obrigado. E
Ouvir essa tua história é muito forte. E aí a pergunta agora para eu me recuperar e deixar você falar. Como é que você volta agora? Qual é a visão que você volta dos profissionais aqui no Brasil? Você foi para fora? A gente já estava acostumado com o presidente de fora há muito tempo, diretores de fora começou a acontecer mais na AstraZeneca há um tempo. Como é que você volta depois dessa experiência? Assim? Qual é o Luciano que volta? Eu vou me recuperar agora. Legal. Bom, primeiro, obrigado. Obrigado pelo reconhecimento, carinho, e é recíproco, te admiro muito. E quero antes só falar a questão da família, né? O líder tem que estar preocupado com a família. Porque, como eu falei, não anda, né? Anda junto, não tem como separar. Se o líder não estiver preocupado com aquilo, ele pode estar falhando em alguma coisa ali. Porque ele pode estar vendo, faltando alguma coisa que o cara não está falando para ele. E ele fala, mas ele não está entregando. E às vezes é em casa que tá falhando. Talvez ele não consiga ajudar. Sim. Mas pelo menos ter a sensibilidade de, se tiver algum problema, ele tá sabendo, tá ajudando, tá tentando ajudar, né? E eu volto com uma visão global de empresa. Isso é legal. Né? E aí você perguntou da carreira internacional. Carreira internacional, como eu falei, ela pode continuar internacional, você continua fora, ou você volta para o seu país. Nesse meu caso, com a experiência que eu tive lá e voltando hoje, e até conversas que eu tenho com o meu time, com os diretores, como eu posso ajudar? Então eu conheci gente no time global, no time internacional, que hoje meu diretor às vezes fala, você conhece essa pessoa, né? Em algum momento eu vou te pedir ajuda. Uma ligação Você vai ligar lá pra ela, e vai tentar me ajudar, porque tá difícil a relação. Né? Então tem isso, volta ao relacionamento, que a gente falou lá no começo, essa criação do relacionamento. Eu volto com a visão estratégica agora global, né? Que, de novo, numa multinacional, muitas vezes eles colocam, eles mostram por todos os funcionários, mas é difícil você trazer e fazer palpável isso para o seu dia a dia. Né? Então, hoje que eu estive lá, eu falo muito, pessoal, o Brasil está muito bem visto pelo tanto de que vocês estão entregando, então parabéns, mas tem que continuar. Por isso está vindo um monte de gente para cá e tal, quer ver o que o Brasil está fazendo, então estamos muito bem. CEO global falando do Brasil, né, no call com investidores e tal. Então, assim, isso está muito legal, eu consigo trazer essa visão, como continuar e qual a visão que eles têm para a gente continuar crescendo. Isso significa apresentar boas estratégias. Né? E como apresentar? Porque a questão que eu falei do contato com os líderes sêniores, eu aprendi muito a, por exemplo, fazer uma apresentação. Você fala, faço apresentação todo dia. Sim, mas você tem um slide para apresentar um país pro cara. Ou um slide para apresentar 20 países pro cara. Você tem que ser muito direto ao ponto, o que é principal e o que ele está pensando. Né? Então, essa questão, olha o último call com os investidores, o que o CEO falou. Então, o que ele está prestando atenção? O que você aqui, na sua posição, você vai colocar no seu slide que vai fazer o diferencial ali. E aí, trazendo hoje para o país, também tem isso. Como que a gente vende melhor o que a gente está fazendo lá para fora. Sim. Né? Porque fazendo a gente está. Todo mundo trabalhando aqui, né? Muito forte para poder entregar. Como a gente vende isso melhor? O que eles querem ver? Né? E aí é isso, num slide, num speech, num 1 minuto de conversa. Como que você vende aquilo? Né? Então eu acho que isso é essa grandeza que eu vejo. Claro que a experiência também que me trouxe de pessoas agregou bastante, porque eu não comentei, falei bem rápido, mas a diferença cultural que eu aprendi estando lá foi muito legal. Né? Então trabalhei com gente do mundo inteiro. Aí você começa também a entender. Né? A pessoa fala, América Latina, todo mundo muito fácil de lidar, tal, tem esse relacionamento. Sim, mas também eles às vezes te empurram, te enrolam um pouco, pede mais prazo. Você vai pra Ásia, pelo contrário, você pediu para hoje, o cara te entregou ontem. E ele vai obedecer a hierarquia. Sim. Então, assim, como que você lida com isso em diferentes países do mundo? Né? Você pega o Middle East ali, você vê que as mulheres que estão crescendo hoje são fortíssimas. Por quê? Porque tem países ainda que a mulher não tem voz nenhuma. Então, imagina ela chegar numa diretoria de uma empresa, ela é a mais forte de todas. Sim. Como você fala com essa pessoa? Sim. Não é por ser mulher, mas é porque ela chega muito forte ali. Então, assim, tudo isso que você vai aprendendo de cultura, até questões de time, né? Eu falo, eu tinha um time que quando a gente ia fazer uma reunião presencial, tinha que perguntar assim, a secretária lá, a assistente, perguntava, alguma restrição alimentar? Algum vegano? E tinha muito no time. Tinha vegano, tinha gente que não bebia álcool, tem gente que não... Então você tem que perguntar isso.
né? Porque no Brasil talvez fale assim, não, vai pro happy hour todo mundo. E quem não bebe? Essas diferenças culturais hoje tá mais enraizado em mim. E aí é o ser humano, né? Se olhar pro ser humano de uma forma diferente. Perfeito. Lu, a gente tá chegando na reta final desse episódio e a gente poderia ficar mais e mais e mais e mais e mais. Mas o ponto é, qual conselho... Vou fazer 2 perguntas de aconselhamento, tá? Qual conselho você daria para quem quer assumir posição executiva em multinacional? Tenha o seu plano bem definido e não precisa ser todas as etapas, tá? Pelo menos a próxima, tá? Para você chegar lá. É difícil você planejar todas elas e cumprir, né? Então vai desviar um pouquinho, mas tenha o seu planejamento de carreira ali, pelo menos o próximo passo bem definido. Procure os seus aliados e quem vai te dar bons conselhos, né? No caso, o BPDRH, o seu gestor, outros gestores, mentores. Mentores são muito legais. Porque o cara não tem obrigação nenhuma com você, mas ele tá lá para te dar dica. Se ele aceitou ser seu mentor, pergunta o que você quiser. Vai fundo. Então tenha mentores para te dar essas dicas de carreira, forme os seus aliados, Sim. né? E, claro, né, aqui é o planejamento. Entrega seus objetivos e algo a mais. Então, é isso. Existem 2 profissionais que não crescem. Aqueles que só fazem o que é pedido e aqueles que não fazem o que é pedido. Simples assim. Então, quando você entrega além, você já dá um check também de possibilidade de crescer. E a última pergunta é: qual conselho você daria para quem quer fazer uma carreira internacional? Primeiro eu já falei, é o inglês, básico. Se tiver outras línguas, melhor ainda, que aí te abre outro leque de oportunidades, né? Dando exemplo rápido aqui, eu estava na Suíça, na parte alemã, né? Então, assim, digamos que eu queira ficar lá. As pessoas falam, você fala alemão? Eu falava, não. Então, é difícil você ficar aqui. Então, te abre um leque. Se você tem outras línguas, então, basicamente línguas, comece a entender o que é feito lá fora. Porque carreira internacional, você pode ir para sua mesma posição num outro país. Isso é um ponto. Então, você conhece o que você tem que fazer naquela posição, mas você não conhece o mercado daquele país, e tudo bem. Você pode aprender, não é obrigação, né, nossa saber os outros mercados. Mas entenda quais as posições são possíveis e o que eles fazem ali. Porque muitas vezes não é a mesma coisa que a gente faz aqui. Eu aprendi muito, a gente chama de arquétipo, né, de mercado. Cada um é diferente do outro, inclusive aqui do lado. A Argentina é diferente do Brasil, que é diferente do México. Dentro do Brasil já é diferente. Dentro do Brasil, exatamente. Cada estado tem uma política diferente, seja pública, privada, operadoras, tudo isso. Então, assim, né, os pagadores. Então, vai entender um pouco dos mercados onde você tem o objetivo. E dentro desse objetivo, é o que eu falei no começo também, para onde você quer ir. Para onde sua família está disposta. Para onde a cultura te agrada. Para onde talvez, no meu caso, sua esposa pode trabalhar, ela quer continuar trabalhando, busca isso também. Né, fazer o seu networking para esse sentido. Porque senão fica um objetivo muito amplo, fica mais difícil, né, o pessoal fala, tirar para todo lado, é complicado também. Não que você não pode ter várias, mas fica complicado. Mas assim, tenha o seu... E informa para as pessoas, esse é outro ponto. Avisa as pessoas que você quer. Porque também só você ali, montando seu plano, sozinho você não vai. Então avisa as pessoas, eu quero chegar ali. O que eu faço para ir para Portugal? Sim. Aí vão te falar, fala com essa pessoa, fala com fulano, então vai avisando as pessoas que você quer, isso é importante. Perfeito. Muito obrigado, tá? Não, tive uma ideia de uma outra pergunta, a última. Tu foi meu chefe, pode falar de mim. Como era ser líder de Rodrigo? É pra ser sincero, Vamos tá? lá. Essa é uma pergunta difícil. Essa foi a mais surpresa. Todas aqui eu não sabia, mas olha, essa foi a mais surpresa. Eu acho assim, foi muito legal. Foi desafiador por um lado, porque, como você falou, você já tinha muito o seu plano e o que você tinha que fazer para, você falou, conquistar as pessoas, conhecer o mercado, crescer, entregar mais. Você sabia que é aquilo que você tinha que fazer. Talvez você não sabia o que fazer. Sim. Você foi aprendendo, mas você sabia o que você queria, que era vir para São Paulo, crescer, ir para o marketing, então o caminho. Então era desafiador porque você sempre foi muito antenado com isso. Né? Então, dar conselhos, direcionar. Tem gente que acha que é fácil, mas também não é. É difícil você pegar uma pessoa que tem um nível alto de conhecimento do que é dentro da empresa e direcionar. Né? E às vezes você deixa a pessoa aí, legal, beleza.
Mas também uma pessoa muito tranquila de receber feedbacks, né? E que pedia. Acho que isso que é legal. Pedia pra caramba. Porque tem gente que fala assim, eu sou super aberto a feedback, mas se meu chefe me dá, se ele me falar, eu vou aceitar e vou trabalhar pra mudar. Por que você não pede? Né? Então as pessoas pedem. Eu acho que isso também faz as pessoas crescerem mais. Então era fácil nesse sentido, né? De todo momento como eu tô. O que as pessoas estão falando de mim? Meu trabalho, é isso que você espera do meu trabalho? Né? Então essas perguntas você fazia. Então no ponto complicado era pelo conhecimento, né, o avanço que você tinha nessa questão de querer crescer. E o lado mais tranquilo era isso. Relacionamento muito honesto, muito transparente, é isso que eu quero, mas me fala, tô bem? Tô indo bem? As pessoas estão me vendo? O que mais que falta? O que eu entrego? Então, foi bom, foi uma experiência bacana. Parabéns. Obrigado, Lu. Que você continue com o teu sucesso. Obrigado pela diferença. E eu falo muito que os líderes têm a capacidade de deixar tipo uma digital nos seus liderados, né? E essa digital pode ser boa, pode ser ruim. E você deixou uma digital muito positiva, assim, né? De pessoa, de profissional, enfim, de ambição, de várias coisas que eu levo comigo até hoje, e essa gratidão, ela é muito grande, tá? Sucesso na tua posição, sucesso na AstraZeneca, sucesso para todo mundo da AstraZeneca. Eu tenho a AstraZeneca tatuada no meu coração, como gratidão, a empresa que eu casei lá, eu fui para congresso internacional nos Estados Unidos lá, eu cresci lá, eu entrei ganhando uma renda, saí ganhando 10 vezes mais em pouquíssimo tempo, e me deixou uma marca muito positiva. E muito das histórias, experiências e vivências que eu compartilho hoje, boa parte delas eu vivi lá. Então, essa gratidão para mim tem que ser realmente muito grande, tá? Como é que as pessoas te encontram? Eu sei que você produz um conteúdo no LinkedIn, que às vezes é interessante. Não sei se você continua produzindo isso. Continua ou parou? Últimos 2 anos foi mais Parou, complicado. né? Foi intenso Sim, lá sim. fora. Mas eu pretendo voltar também. Então, Luciano Watanabe, tô lá no LinkedIn. Luciano Watanabe também Instagram. São as 2 únicas redes que eu tô usando. Tô no Face, mas não tenho. O Face já é da tua geração, tá? É da minha geração, eu sei. Mas eu também não tenho acessado mais. Tô mais no Instagram, mais pessoal. De verdade. Instagram é bem pessoal. E no LinkedIn, com certeza, as pessoas podem me achar lá. Maravilha, obrigado. Obrigado. E obrigado a você também que ficou até agora aqui com a gente nesse episódio. A minha expectativa é que você tenha conseguido entender muito bem ações e estratégias muito práticas para você conseguir crescer e se destacar. E um presente, Lu, que geralmente eu forneço para as pessoas que ficaram até agora, é a possibilidade de você construir o teu próprio plano de carreira. Muitos profissionais têm essa ambição de crescer, mas poucos têm o plano estratégico para conseguir chegar lá. Se você quiser construir isso, eu tenho o meu time de especialistas que vai entender a tua história, fazer o diagnóstico e construir o teu plano, baseado em tudo isso que tem nesse livro, tá? Esse livro, Lu, eu pensei o seguinte: os profissionais querem crescer. As empresas precisam de profissionais para assumir essas posições. Mas talvez as empresas não são tão claras do que esperam e os profissionais não têm planos tão estratégicos para conseguir chegar lá. E aí, por isso, eu escrevi o livro Profissional que as Empresas Precisam, que é o guia do crescimento profissional para você ter destaque, crescimento e reconhecimento. Então, tem muito desse aqui, tem um agora que vai ser o seu. Esse é o primeiro episódio que eu gravo com o livro aqui. Então, e se quiser o livro, tem um link aqui na descrição que você pode adquirir também. Mas o ponto é, se você quer crescer, se você quer se destacar, você precisa se transformar em um profissional SA. Gerenciar sua carreira como negócio, para que você consiga ter esse crescimento profissional. Foi assim comigo, deu para perceber que foi assim com o Lu, e eu imagino e desejo que seja assim com você. Na próxima segunda-feira tem mais um novo episódio do Profissional Cast, e de terça a sexta, diariamente, o Minuto Carreira, para direcionar você no começo do teu dia, para você conseguir se destacar. Muito obrigado e até a próxima.